A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição 3 da revista do EBD em Foco, a revista que nós produzimos, que trata de escatologia. Esta lição, ela traz como título o dispensacionalismo. Bem, você que está acompanhando o EBD em Foco, já sabe que nós lançamos a nossa própria revista, estamos ministrando aqui as aulas dessa revista. Se você estiver usando na sua igreja, é uma oportunidade para você aprender mais. Se você não estiver usando ela na sua igreja, você também pode assistir às aulas e aprender mais sobre escatologia. É um tema muito importante, inclusive você pode usar para ministrar em outro momento na sua igreja. A revista é totalmente gratuita, você baixa no link na descrição do vídeo. Se você não usa a nossa revista, usa a CPAD, nós temos também dentro do site da EBD em Foco aí a revista da CPAD, no caso, os slides da revista da CPAD, aula em vídeo, aula em áudio, a gente dá todo o suporte também para a revista da CPAD. Então a gente está aí com a nossa revista própria, mas também com a revista CPAD. E nós estamos estudando aí esse tema maravilhoso, escatologia, e sempre quando toca nesse tema surge essa palavrinha aqui, dispensacionalismo. Então, dispensacionalismo, a gente entendeu que seria importante nós falarmos desse tema, porque a nossa escatologia é dispensacionalista. A gente defende o ponto de vista pré-milenista, pré-tribulacionista, que foi falado na aula anterior. Se você assistiu a aula anterior, já está por dentro do assunto. Se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Nós falamos das diversas escolas escatológicas. Então nós mostramos lá na aula anterior que o pré-milenismo, pré-tribulacionista é o ponto de vista da Igreja Assembleia de Deus, que a gente está defendendo aqui na nossa revista. Ele também é conhecido como pré-milenismo dispensacionalista. Por quê? O que é o dispensacionalismo? É um tema muito importante e, ao mesmo tempo, um tema um pouco complexo. Não espere que você vá aprender tudo de dispensacionalismo nessa aula, até mesmo porque aqui nós vamos falar um pouco do dispensacionalismo, apresentar o dispensacionalismo e deixar claro o motivo de nós usarmos esse sistema, como que funciona esse sistema e como que ele é usado na escatologia. Na lição 8 nós vamos falar sobre Israel, que vamos usar também a visão dispensacionalista. Então toda a nossa escatologia vai seguir essa visão, que tem a ver com a interpretação das profecias. Então é muito importante aprender esse tema, porque ele vai direcionar na leitura da Bíblia como um todo. Não é somente escatologia, a gente vai falar disso nessa aula. Estou fazendo essa introdução aqui rápido, mas durante a aula nós vamos mostrar que o dispensacionalismo não está atrelado apenas à questão da escatologia, mas está relacionado à hermenêutica, interpretação bíblica. Então é uma visão hermenêutica, uma maneira de interpretar a Bíblia que é chamado de dispensacionalismo. Então vamos entender melhor como que funciona isso. Nós temos aí o nosso livro de apoio que nós lançamos para ajudar aqui na revista. Então, Fim dos Tempos, entendendo a visão dispensacionalista da escatologia. Olha só, no livro de apoio a gente fez questão de destacar a palavra dispensacionalista. Tá? Destacamos isso aí porque essa é a visão. Fica um pouco teológico, eu sei, muita gente pode não gostar, até é ruim para o marketing do livro, pode-se dizer. No entanto, a gente resolveu ser fiel àquilo que é defendido pela Assembleia de Deus, que é essa visão dispensacionalista. Então, por isso que a gente resolveu colocar no livro essa palavrinha aí, que por mais que ela seja complicada e seja um tema não muito conhecido de muitos irmãos, mas ela é essencial para entendermos a ideia aqui da mensagem que queremos passar. Então você pode adquirir este livro nesse link, clicando na descrição do vídeo, no link, você adquire o livro somente em PDF, que você pode imprimir e estudar aí à vontade. Temos também o livro dos 4 Cs da Educação Cristã, Seja Educador Cristão de Excelência. Daqui no nosso livro, que é o livro que, no caso aqui, o livro dos 4 Cs, é um livro que eu escrevi baseado no treinamento que eu já ministro para professores da EBD no site da EBD em Foco. Então você pode acessar o site, assistir o treinamento gratuito e, além do treinamento, temos o livro também, que é somente em PDF, você pode adquirir e ajudar a manter este projeto. Então tem aí na descrição do link, no vídeo, o link para os 2 livros. Nós temos também aí slides, subsídios, áudio, PDF, tudo isso dentro do site ebdenfoco.com.
Temos uma pesquisa na descrição do vídeo que eu gostaria que você respondesse essa pesquisa para ajudar no projeto. E nós temos uma live sobre esta aula, sobre esse tema no caso, é o mesmo tema dessa aula, dispensacionalismo, que vai ser ministrado, não é dia 10, é dia 17, eu esqueci de atualizar a data aí, dia 17, a nossa live às 21 horas, tá? Dia 17. Então, às 21 horas, estamos fazendo esta live. Eu convidei um pastor para participar conosco, que entende muito do assunto. Ele aceitou. Então, eu estou aqui, né, confiando em Deus que ele vai comparecer, que não vai aparecer nenhum imprevisto. E ele vai estar lá contribuindo também com essa live. Então, você pode assistir e aprender mais sobre esse tema. Então, vamos lá. Temática em foco. O dispensacionalismo foi criado com o objetivo de auxiliar o leitor da Bíblia a compreender o plano de Deus para com a humanidade no decorrer dos séculos. Seus períodos e marcos nos auxiliam a entender a cronologia profética bíblica. Então ficou bem extenso essa temática em foco, mas é um resumo aqui desse tema. O que nós vamos ver? O que é o dispensacionalismo? Então é um sistema criado para compreender o plano de Deus. Alguém pode argumentar, mas não tem essa palavra na Bíblia. Realmente não tem. Mas os estudiosos, lendo a Bíblia, identificaram que Deus age de forma diferente em cada época. Então, cada período de tempo, aí, Deus está agindo de uma forma diferenciada, tratando com a humanidade de uma forma diferenciada. A leitura bíblica em classe encontra em Eclesiastes 3:1, Jó 14, de 1 a 5. A gente vai pular a leitura para ganhar tempo no vídeo, mas é importante você meditar nessas passagens. Vamos para a nossa introdução. Entendemos a dispensação como um período específico de tempo que é baseado em mandamentos, promessas e princípios de Deus para a humanidade, com a finalidade de pôr à prova a sua obediência e fidelidade a Ele. Então a gente observa aqui uma definição já logo de cara, né, do que é uma dispensação. Então, numa dispensação específica, Deus tem mandamentos, promessas, princípios, tudo ali voltado para glorificar a Deus e também exigindo do homem fidelidade e obediência. Cada período dispensacional reflete a um modelo de atuação do governo de Deus para com a humanidade. Então aqui você vê na imagem, se você estiver assistindo o vídeo, no áudio vai ficar complicado, né? Mas no vídeo nós temos uma imagem com uma pirâmide aí com as 7 dispensações. Não se preocupe em decorar elas agora, não se preocupe em entendê-las agora, não vou nem ler essas dispensações agora, porque a gente vai falar com elas de forma detalhada, uma por uma, durante a aula. Tá? Então aqui a gente vê que cada dispensação reflete um modelo de atuação divina diante da humanidade. Então esta lição tem como objetivo apresentar os princípios básicos do dispensacionalismo bíblico, apresentando suas fases e seus marcos. Então vale ressaltar aqui, o tema é muito profundo e nós não temos a intenção de esgotá-lo aqui. Por esse motivo, algumas coisas podem ficar assim um pouco superficiais, alguns pontos. No entanto, a gente vai ter tempo durante a semana para responder mensagens no WhatsApp, no caso, vamos responder as perguntas na live. Então a gente tem a semana inteira para irmos estudando junto aí esse tema e aprendendo. Tá? Então, se por acaso alguma coisa que você achou que deveria se aprofundar, você pode perguntar nos comentários, mandar uma mensagem no WhatsApp que tem na descrição do vídeo ou participar da nossa live que nós vamos lhe responder. Então vamos lá, né? Definição e importância. O que é dispensacionalismo? O dispensacionalismo é uma interpretação hermenêutica da Sagrada Escritura que não se restringe apenas à escatologia. No caso aqui, quando a gente fala de dispensacionalismo, a gente não está falando somente do fim dos tempos. A gente está dentro do contexto aqui da nossa revista, Fim dos Tempos, Escatologia, mas não é somente isso que vai direcionar a nossa escatologia. Então tem a ver com a interpretação das Escrituras e abrange todo o processo do plano de redenção feito por Deus para o homem. Nós, ao pensarmos sobre a ótica dispensacional, imaginamos apenas as subdivisões dos períodos em que chamamos de dispensações. Porém, não é só isso. Quando a gente fala da ótica dispensacional, muita gente vem em mente assim, 7 dispensações e tal, dispensação da inocência, dispensação da consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Tá? Então, vem em mente isso. Mas não podemos nos prender somente a isso. É um sistema de interpretação bíblica mesmo. Dentro dessa ótica, Deus, em sua eternidade, tem um plano que percorre toda a humanidade, toda a história da humanidade, para o engrandecimento do seu nome.
Então Deus controla a história da humanidade, ele age em todos os momentos de acordo com sua vontade, né, que envolve conjuntamente o plano de salvação. Então envolve aí o plano de salvação. Entendamos o seguinte, que tudo que gira em torno aqui do estudo bíblico, da Bíblia, de tudo, o motivo dessa aula aqui, o motivo de nós irmos à igreja, tudo isso é relacionado à salvação, tá? Tudo relacionado à salvação. A gente não pode transformar o ensino bíblico apenas num ensino motivacional para a vida. Serve para a vida? Serve. A Bíblia serve para o trabalho, ela serve para tudo. No entanto, a gente não pode perder o foco. Cristo, tudo gira em torno de Cristo. Então, todo momento que Deus agiu na humanidade, que Deus entrou em contato com alguém, que Deus revelou algo, né, para os profetas, estava relacionado ao plano de salvação. Tá? Então, tudo gira em torno do plano de salvação. Porém, diferentemente do plano de salvação, as dispensações determinam as eras de revelações de Deus ao homem. Então, entendamos o seguinte, que no plano de salvação, está falando que a salvação é pela fé em qualquer época. Uma coisa que tem que ficar muito clara, dispensacionalismo não quer dizer que Deus salva de forma diferente em cada dispensação. Há uma certa confusão em relação a isso aí, e muita gente fica confuso. Porque na dispensação da inocência Deus salvava de uma forma, na dispensação do governo humano Deus salvava de outra, na dispensação da promessa de outra, da lei de outra forma. Não, tá? Não é isso. Dispensações não são formas diferentes de Deus salvar. A salvação, de acordo com o pensamento dispensacionalista, sempre foi pela fé. Na época da lei, na época antes da lei, depois da lei, enfim, em Cristo, no tempo da graça. Salvação sempre foi e é pela fé. Tá? Nunca teve outro meio de salvação, outra forma de salvação. Eu assisti um debate do Vejam Só, você pode pesquisar na internet aí, o debate era dispensacionalismo versus aliancismo. Então esse era o tema lá no Vejam Só, um programa muito legal, Vejam Só, que ele faz um debate ali, o pessoal vai apresentando, e o pastor que foi defender o aliancismo, que é da presbiteriana, respeito muito nossos irmãos da presbiteriana, eles são muito inteligentes mesmo assim na questão da teologia, são muito profundos, mas o pastor que foi lá, ele foi sem entender o que é o dispensacionalismo. Ele estudou o aliancismo, que é o sistema que ele acredita, mas esqueceu de estudar o outro sistema. E aí ele ficou perdido, ele ficou achando que o dispensacionalismo era formas diferentes de salvação. Ele ficou achando isso. E assim, eu achei, sinceramente, um pouco vergonhoso a pessoa ir participar de um debate sem entender o outro ponto de vista. E o outro pastor, que era da Assembleia de Deus, tentando explicar que não era, mas não tinha tréplica. Era pergunta, réplica, e aí não tinha, como é que é? Um perguntava, o outro respondia, e o outro comentava, e a pessoa não fazia tréplica, enfim. Ficou muito confuso o debate, porque a pessoa não conseguiu explicar, o assembleiano não teve tempo de explicar, depois ele tentou encaixar nas perguntas, mas enfim. Eu estou demorando um pouco nesse ponto aqui, porque a gente tem que deixar isso bem claro, tá? Dispensacionalismo não está falando da maneira que Deus salva em dispensações diferentes. A salvação em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, sempre foi pela fé. Dispensações. Deus se revela de maneira diferente em épocas diferentes. Então tem a ver com a revelação de Deus, mostrando a sua vontade para a humanidade. Vamos lá, 1.2. A importância do dispensacionalismo na hermenêutica pentecostal. Vamos ver qual é a importância. Boa parte do movimento pentecostal, inclusive aqui no Brasil, aderiu à hermenêutica dispensacional como principal chave de interpretação das Escrituras. Então a gente chama de chave hermenêutica. A partir daquele ponto, a partir daquele sistema, a gente vai interpretar as Escrituras. Então o que de fato facilitou parte do bom entendimento bíblico, principalmente de práticas veterotestamentárias, que ganharam um novo significado nas páginas dos evangelhos em todo o epistolado do Novo Testamento. Ou seja, quando a gente vai ler a Bíblia, interpretar o Antigo Testamento e interpretar também o Novo Testamento, a gente vê que tem uma relação, tá? Antigo e Novo Testamento. E aí a gente vê o seguinte, que de acordo com a interpretação dispensacionalista, Israel é diferente da igreja. Isso aqui é um dos pontos do dispensacionalismo. A gente foca nisso. Israel é diferente da igreja.
Então Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja. A igreja é a comunidade de todos os salvos. Israel é o Israel étnico mesmo, a nação de Israel, os descendentes ali de Abraão, essa nação. Então Deus tem um plano para Israel. Quando a gente lê as profecias do Antigo Testamento, a gente vai ver que algumas profecias para Israel não se cumpriram, tá? Profecias, muitas profecias no Antigo Testamento não se cumpriram para Israel. Aqui que entra a principal diferença entre o aliancista e o dispensacionalista, porque o aliancista vai falar assim: essas profecias para Israel se cumprem na igreja. Então eles vão espiritualizar as profecias, vão fazer uma interpretação alegórica dessas profecias, porque eles vão dizer que ela aplica na igreja. Já o dispensacionalista não, ele vai ser mais literal, ele vai interpretar o texto como está escrito. Ele vai falar, não, se a profecia é para Israel, então é para Israel, não é para a igreja. E se não se cumpriu, vai se cumprir. E aí que entra a questão do milênio. Daí a importância de nós falarmos do dispensacionalismo dentro da escatologia. Porque se Deus tem um plano para Israel, e Deus vai tratar Israel de uma forma diferenciada, há uma necessidade da grande tribulação para Israel e do milênio para cumprir todas as profecias para Israel. Então a gente observa essa questão aí que uma coisa liga a outra. Então quando a gente interpreta o Antigo Testamento, a gente interpreta de forma literal e que Deus ainda tem um plano para a nação de Israel. O dispensacionalismo durante um bom tempo ganhou o status de doutrina, principalmente no meio da Assembleia de Deus no Brasil. Apesar de não ter muitos ensinos explícitos nos púlpitos, pelo menos eu não tenho visto aqui no interior do Pará, assim, vamos estudar hoje sobre dispensacionalismo. Raramente a gente vê esse tipo de coisa, né, esse tipo de ensino, melhor dizendo, no EBD ou num culto de ensino. Mas, querendo ou não, a interpretação que os pregadores dão das profecias acaba sendo adotando, no caso, essa interpretação dispensacionalista. Então, como qualquer linha hermenêutica, o dispensacionalismo tem suas falhas de interpretação. A gente não está querendo dizer o seguinte, que o dispensacionalismo é o melhor de todos os sistemas, que não existe falha, que ele é perfeito e tudo mais. Não é bem assim. Porém, hoje, a Assembleia de Deus vem apresentando uma postura muito mais madura diante desse tema. Por quê? Porque o dispensacionalismo ele tem várias vertentes, assim como o aliancismo, eles têm várias vertentes. Tem o histórico, tem o progressivo, enfim. Então tem, assim, cada vertente vai falar uma coisa diferente e dentro da Assembleia de Deus, os teólogos principais da Assembleia de Deus têm adotado uma postura mais madura, interpretando as Escrituras, principalmente voltando para esse lado literal da interpretação das profecias. Vamos lá, continuando aqui. A importância do dispensacionalismo dentro da escatologia pentecostal. Agora da escatologia. Eu tinha falado só da teologia de forma geral, da escatologia. Toda a visão pentecostal assembleiana sobre as últimas coisas está pautada dentro da visão escatológica dispensacionalista. Então qual é a nossa visão? É a visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Estamos vivendo a era da igreja, tem um arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, vinda de Jesus em glória, milênio e depois juízo final e eternidade. Essa sequência, ela é uma sequência que ela surge a partir da explicação da escatologia dispensacionalista, onde nós vamos dizer que Deus tem um plano para Israel, separado da igreja, é o Israel étnico mesmo. Israel vai passar pela grande tribulação, a igreja não vai passar, vai ter salvos na grande tribulação, sim, vai ter, mas a gente vai explicar isso mais na frente, não se preocupe. Jesus vem em glória e tem o milênio. Então, no milênio, cumpre-se as promessas do Antigo Testamento que não foram cumpridas ainda para Israel. A terra que eles vão ocupar, enfim, toda a importância que Israel deveria ter tido no Antigo Testamento não teve, porque foi desobediente e tudo mais, agora Israel vai ter, né, no milênio, porque Cristo vai reinar fisicamente lá em Jerusalém. Pode-se destacar as seguintes características da escatologia dispensacionalista. A grande tribulação é literal e vai durar 7 anos, isso aqui é algo muito importante, a gente leva isso aqui ao pé da letra. Grande tribulação é literal, dura 7 anos. Jesus vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. O milênio é literal e Deus ainda tem um plano para Israel. A teologia aliancista, que é a que vai concorrer com o dispensacionalismo, eles vão dizer que o milênio não é literal, que o milênio é figurado,
que são os amilenistas. Eles vão dizer que Deus não tem plano para Israel, que agora o que era para Israel agora se cumpre na igreja. Então vai ter essas diferenças. Então por isso que é importante nós entendermos o que é o dispensacionalismo e procurar assim interpretar de acordo com essa visão, porque ou a gente adota uma ou adota outra, tá? Então a gente tem que adotar uma dessas visões. Então, diante disso, devemos esclarecer o seguinte: muitos aspectos da teologia hermenêutica dispensacional foram descartados da teologia pentecostal assembleiana. Assim, como eu expliquei anteriormente, comentei, que existem várias vertentes de dispensacionalismos. E a gente não vai dizer assim, a Assembleia de Deus adota tal vertente. Ela segue mais ou menos o comentário bíblico do Scofield. Na verdade, a Bíblia Scofield, que foi a que divulgou de forma mais, com uma ênfase maior, o dispensacionalismo, e a gente pode se dizer que segue mais uma linhagem histórica, mas tem alguns aspectos que não foram adotados. Mas a nossa escatologia é totalmente dispensacional. A gente vai adotar, em termos de escatologia, esse pensamento dispensacional. Portanto, para entender integralmente a escatologia assembleiana, é preciso compreender esta abordagem. Daí a importância de nós colocarmos aqui esta lição, enfatizar essa questão dispensacional dentro da questão escatológica, porque toda a nossa revista é sobre escatologia. Segundo tópico, a dispensação e a aliança. Ao estudar a cronologia dispensacional, não podemos confundi-la com as alianças firmadas entre Deus e os homens. Contudo, uma dispensação e uma aliança são relacionadas entre si. Então aqui a gente vai falar de dispensação e de aliança. São dois termos que são usados na teologia, não podemos confundir, até mesmo porque tem o aliancismo que concorre com o dispensacionalismo. Então quando a gente lê um teólogo aliancista, a gente vai ver que ele tem uma abordagem diferente. Então, entendendo o que é o aliancismo, entendendo o que é o dispensacionalismo, a gente consegue filtrar ali o que cada um está querendo dizer. Mas vamos lá, vamos entrar aqui no tema. 2.1, dispensação. Vamos falar da dispensação. O que traduzimos para o português como dispensação tem origem grega, na palavra oikonomia, que também se deriva das palavras economia e administração. Então, quando a gente fala de dispensações, a gente está falando do quê? Ela descreve o gerenciamento ou a administração dos assuntos de um lar. Então, no caso da época, era usada nesse sentido, tá? Ou economia, usada também para se referir à administração de um lar. Dentro do uso bíblico, a dispensação representa um estágio da administração do mundo. Então, ou seja, Deus administra tudo o que acontece na humanidade e em cada época Deus administrou de uma forma diferente. Então, de acordo com a sua vontade soberana, Deus dividiu aí, a história da humanidade em estágios diferentes. Tá? Então, temos aí vários estágios da história da humanidade. Então, são as 7 dispensações. Vale ressaltar que, entre os dispensacionalistas, também não há um consenso do número de dispensações. Alguns defendem 5, outros defendem 7. A gente adota esse sistema de 7 dispensações. E isso a gente vai ficar bem claro quando eu for falar de uma por uma daqui a pouco. Em aspectos gerais, uma dispensação inclui como elementos promessas de Deus. Então, tem uma promessa. Um exemplo de Abraão. Deus chama Abraão e fala: farei de você uma grande nação. Eu abençoarei e engrandecerei o seu nome. Gênesis 12:2. Então, Deus faz uma promessa, que é na dispensação da promessa, tá? Falando de Abraão. Mandamentos de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Então a gente tem aí o que? Um mandamento, tá? Dentro da questão da dispensação. Tem uma promessa, tem um mandamento e princípios para a humanidade. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Então aqui a gente tem a tradução da NVI que eu coloquei aqui. O que a gente observa é o seguinte, que são elementos de uma dispensação. Então cada dispensação vai ter esses elementos. Esses elementos nem sempre eram fixos em determinadas dispensações, pois alguns deles passaram para o próximo período dispensacional. Então alguns elementos continuaram no próximo período. Então princípios para a humanidade. Vamos colocar aqui, por exemplo, em você
serão benditas todas as famílias da terra, em Gênesis 12:3. O que a gente observa é que continuou válido para as outras dispensações, porque isso aqui é uma promessa de salvação. Da linhagem de Abraão nasceu quem? O Messias, o Salvador. E através de Cristo ali, todas as famílias foram abençoadas. Tá? Todo mundo foi abençoado porque Cristo veio para a humanidade como um todo. Então a gente observa o quê? Que esse princípio, né, esse princípio que Deus trouxe para a humanidade através de Abraão, foi para toda, continuou válido em outras dispensações. Se a gente for voltar um pouco aqui, você vai ver que Deus fala que vai para uma terra, né, a terra prometida. Então a terra prometida ela é alcançada somente na dispensação da lei. Tá? Então foi uma promessa que foi realizada na dispensação da promessa com Abraão e vai entrar na dispensação da lei mais na frente. Então a gente observa aí que às vezes um princípio de uma dispensação vai para outra dispensação, enquanto outros foram anulados e substituídos no estágio seguinte. Então tem essa questão também de um princípio ser anulado, né? Então a gente vê algumas coisas do tipo. Em resumo, as dispensações são assim definidas. Primeira, inocência. Segunda, consciência. Terceira, governo humano. Quarta, promessa. Quinta, lei. Sexta, graça. E sétima, reino ou milênio. Então aqui são as 7 dispensações e a gente vai falar de cada uma delas daqui a pouco. Aliança. Uma aliança é um pacto firmado entre Deus e os homens. Olha só Gênesis 9, 8 e 9. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, que foi a questão de Deus prometeu não destruir mais a humanidade com uma chuva, tal, com água, né? Então colocou arco-íris como o sinal dessa aliança. Essa aí é a história, a gente conhece. Então aqui Deus firmou uma aliança. A gente observa o seguinte, que essa aliança foi iniciativa divina e simplesmente é uma aliança que o homem não tem como quebrar, tá? O homem não tem como quebrar essa aliança porque é algo somente que veio de Deus e ponto final. No entanto, tem algumas alianças que têm princípios que o ser humano pode decidir seguir ou não, tá? Os princípios são estabelecidos para o gênero humano, cabendo ao homem, mediante seu livre-arbítrio, aceitar ou rejeitar. Então a gente tem algumas alianças que já envolvem essa questão de o homem decidir seguir ou não a aliança. Contudo, o homem é consciente dos benefícios e consequências do cumprimento ou não que cada pacto trazia consigo. Então, quando Deus fazia uma aliança, às vezes tinha ali alguma coisa para o homem cumprir. E aí, o que está escrito em Levítico 26:15? 16. Se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto, trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Então aqui Deus está mostrando o seguinte: eu tenho uma aliança com vocês. Se vocês quebrarem a minha aliança, vocês vão sofrer as consequências. Mas tinham também os benefícios. Se vocês obedecerem a minha aliança, seguirem a minha aliança, vocês vão ter muitas bênçãos. Então tinha isso aqui também, o homem decidia se seguia ou não. Relação entre a dispensação e a aliança. Em aspectos gerais, uma dispensação e uma aliança se relacionam, né? E embora tenham aspectos diferentes em sua definição. Então, assim, como eu falei, são diferentes, mas têm uma relação uma com a outra. Compreender a correlação de cada dispensação com a aliança ativa permitirá ao cristão entender os princípios e ordenamentos dispensados por Deus para o seu respectivo estágio da história. Então, de acordo com a dispensação e com a aliança, a gente entendendo isso, a gente consegue ali entender melhor como que Deus se relacionou com o ser humano, como que o homem vai demonstrar obediência a Deus e tudo mais. A gente vai falar desse tema de forma mais profunda lá na aula de destaque, né, que é na nossa live. Então não se preocupe se ficou alguma coisa vaga aqui. Uma dispensação é um período de tempo onde o ser humano é posto à prova. Então a gente já falou um pouco sobre definição de dispensação, mas só reforçando aqui. Então, quando a gente fala de dispensação, esse período de tempo como é posto à prova, a fim de que sua obediência seja testada para com a revelação da vontade de Deus. Então, um exemplo aqui de Abraão. Abraão
ele foi testado várias vezes para saber se ele era obediente ou não a Deus. A gente sabe que Abraão obedeceu a Deus em vários aspectos, mas também teve momentos que ele foi desobediente a Deus, ele falhou também, ele errou e sofreu as consequências. Nas alianças, os preceitos são revelados ao homem, que é possuidor da capacidade de escolher se cumpre os ordenamentos elencados pelo pacto ou não. Mais uma vez, reforçando essa questão da diferença de dispensação e aliança. Então, na aliança, Deus coloca lá, revela ao homem algo, dá uma ordem e o homem cumpre ou não. Na dispensação já é uma maneira de Deus agir, né, num período da história, e ali dentro da dispensação a gente tem ordenanças, a gente tem promessas, tem juízos, então cada dispensação vai ter algo diferente aí. Terceiro tópico, as dispensações. Vamos falar detalhadamente de cada uma. Primeiro, as dispensações passadas. As dispensações passadas são compreendidas como inocência, consciência, governo humano, promessa e lei. Então essas aqui já passaram, já se cumpriram, nós não vivemos mais essas dispensações. Na dispensação da inocência, o homem foi testado a viver segundo as condições divinas. Então Deus criou o homem, colocou no jardim e falou para que ele não comesse da árvore. Mas o homem tinha liberdade para comer de qualquer árvore, o homem vivia de forma livre no jardim, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus, e ele tinha a promessa de vida eterna também. Então o homem foi criado para viver eternamente. A gente observa tudo isso, mas ele errou. Tá? Então a gente sabe que o homem erra. Ele tinha como marco principal a ordem do não consumo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha essa ordem. O seu final foi definido na queda do homem. Então essa dispensação ela termina quando o homem cai, a dispensação da inocência. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então, Gênesis 3, 6, 7. Então, aqui a gente observa o que é a queda do homem, né, do homem e da mulher, no caso, os dois aí vão pecar, e isso marca o fim dessa dispensação e o começo da próxima dispensação, que é a dispensação da consciência, né, que surge, então, a partir da queda. Tá? Então, essa dispensação da consciência, como passa o teu conhecimento do bem e do mal, contudo, ela vem acompanhada de uma promessa de redenção para a humanidade recém-caída. Né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Então aqui a gente tem que chama de proto-evangelho, né? A promessa do Messias logo após a queda do homem. Então aqui começa a dispensação da consciência com essa promessa da salvação. Então, mas também teve o que? Juízo para o responsável da queda humana. Então, no caso, mais aqui, alguns elementos que a gente observa nessa dispensação, né, uma promessa e também um juízo. Isso começa na dispensação da consciência. No entanto, o seu término aí foi marcado, né, por um juízo que já foi o dilúvio. Então, a queda teve lá o seu juízo, que foram expulsos do jardim. Nessa dispensação já foi a questão do dilúvio, porque a humanidade cresceu e pecou e abandonou Deus, e aí Deus resolveu, né, matar todo mundo e meio que reconstruir a humanidade. Então Gênesis 7:23 diz: todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como animais, grandes ou animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Então a gente observa aqui que Deus executa um juízo nessa dispensação. Na dispensação do governo humano, que no caso é a próxima, né, o homem deveria subjugar a terra e prover as suas necessidades. Tudo que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Gênesis 9:3. Né, sendo que para isso a humanidade precisava dividir-se em nações, sociedades e governos. Então aqui a dispensação do governo humano seria justamente aí que a humanidade se estruturaria em forma de governos e nações. O fracasso da humanidade nessa dispensação fica evidenciado no episódio da Torre de Babel. Tá? No caso do episódio da Torre de Babel, a gente observa aqui que eles
em vez de se espalharem pela terra, se juntaram e construíram uma torre para que eles ficassem unidos, né, sem se espalhar sobre a face da terra. Então esse aqui foi o fracasso e Deus foi lá e executou um juízo e espalhou todos eles. Aí vem depois a dispensação da promessa, né, que revela o chamado de Deus a Abraão. Encerra aí a dispensação do governo humano e entra a dispensação da promessa. O homem somente viveria na terra prometida se exercesse a sua confiança em Deus. Então, quando Deus chama Abraão, ele promete uma terra. Aí ele promete, mas o homem tinha que ter o quê? Confiança e fé em Deus. Mas o povo recusou-se a viver pela fé. Os descendentes de Abraão, depois que foram se multiplicando, foram parar no Egito, foram escravizados, eles meio que perderam a fé em Deus, até mesmo a gente pode usar como um exemplo aqui, né, que quando eles estavam no deserto, né, a confiança deles em Deus praticamente não existia mais, de modo que, em certo ponto, desejaram voltar ao Egito, quando foram libertos por Deus com mão forte. Então a gente observa o quê? Que o povo de Deus, né, que estava vivendo na dispensação da promessa, também não conseguiu ser obediente a Deus de forma completa e sofreu também o juízo por isso. E aí vem a dispensação da lei, que está intrinsecamente vinculada à antiga aliança. Essa dispensação pode ser verificada com os aspectos da aliança mosaica, mandamentos, juízos e ordenanças. Então, quando Moisés recebe a lei, começa uma nova dispensação. Então, encerra aquela dispensação antiga e começa uma nova dispensação, um novo modo que Deus vai tratar com a humanidade. O final dessa dispensação é Cristo e a nova aliança firmada na cruz. Então, quando Cristo vem, nasce e morre na cruz do Calvário, começa uma nova dispensação, que é a dispensação presente, a que nós estamos vivendo. No Antigo Testamento já encontrávamos aspectos da nova aliança estabelecidas por Cristo na cruz do Calvário. Então, assim, a gente sabe que a promessa do Messias é do Antigo Testamento, tinha essa promessa, eles esperavam o Messias e se cumpre em Cristo, né? E esse Novo Testamento representa o ponto de início da dispensação da graça. Então, começa agora uma nova dispensação, que, diferente da anterior, relaciona-se com a resposta do homem à salvação ofertada por Cristo Jesus. Então, no Antigo Testamento, na dispensação da lei, a gente pode dizer assim, Cristo estava lá no formato de ordenanças, de sacrifícios, porque assim, tudo aquilo apontava para Cristo. Todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento apontava para Cristo. Então a salvação sempre foi por meio da fé em Cristo. Então na dispensação da lei, a salvação era como? Pela fé no Cristo que um dia viria. Então quando eles estavam fazendo o sacrifício ali, eles estavam ali de certa forma representando, né, o sacrifício de Cristo. Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, o seu sacrifício valeu para todos aqueles do Antigo Testamento que tiveram fé, que creram também. Agora, nessa dispensação, nós temos a revelação completa, a revelação plena. Então nós somos salvos pela fé em Cristo também, mas é muito mais claro, mais evidente, o Evangelho já está aqui de forma completa para nós. Então no Antigo Testamento era um mistério essa questão do Evangelho. O apóstolo Paulo vai tratar essa questão do mistério. E não tinha sido revelado por completo ainda, e tinha as profecias, mas não era 100% revelado. Então tinha essa questão do mistério, mas agora não tem mais, já foi revelado o mistério de Deus e a salvação é por meio de Cristo. Seu fim estará decretado quando a humanidade for entregue à apostasia e consequentemente ao juízo na grande tribulação. Então quando chegar na época da grande tribulação, aí a igreja não estará mais aqui nessa terra, já foi retirada, mas a humanidade vai sofrer esse juízo. Dispensação futura, 3.3. A dispensação do reino pode ser compreendida quando relacionada à aliança de Deus com Davi. Então, quando a gente observa Deus fazendo aliança com Davi, fala que o trono de Davi é eterno, tá? Então, tá valendo ainda essa aliança que Deus faz com Davi, é algo que ainda está valendo. E o pacto davídico tem caráter perpétuo e incondicional. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi. Salmos 89, 34, 35. Então a gente tem esse salmo aqui que vai deixar bem claro essa questão da aliança de Deus para com Davi, que é um pacto perpétuo, incondicional, e isso vai se cumprir onde? No milênio.
né, terá sua realização no período milenial do governo do Messias em Jerusalém. Daí a importância da questão que o dispensacionalismo dá na diferença entre Israel e igreja, porque como Deus ainda tem um plano para Israel, esse plano não se cumpriu no Antigo Testamento, vai se cumprir no milênio. Mesmo em um estado de paz e santidade, na qual será revelada essa etapa dispensacional, a gente sabe que Cristo vai reinar na terra, vai ser uma paz mundial, um reino, um governo perfeito, tudo vai correr perfeitamente. Mesmo assim, os homens ainda fracassarão no cumprimento dos preceitos dessa dispensação. Foi falado na aula anterior, a gente vai falar mais na aula sobre o milênio, que muitas pessoas que vão participar do milênio, elas são pessoas com corpos normais, não pessoas glorificadas. Os glorificados também vão participar, mas os sobreviventes da grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, entram no milênio. E aí muitos desses, segundo alguns teólogos, os filhos deles, né, no caso, podem ser que não creiam em Jesus como Salvador, e aí vão se corromper, porque Satanás vai ser solto. É o que diz em Apocalipse 27 e 8. 20, versículos 7 e 8. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Olha só a quantidade de pessoas que vão se rebelar ainda e vão seguir as orientações de Satanás. Ou seja, mesmo em um tempo perfeito de paz, o ser humano vai continuar com o coração corrompido, muitos ainda presos no pecado, e vão se corromper, ainda vai ter juízo sobre eles, que no caso o Tribunal do Trono Branco será o marco final dessa e todas as dispensações e eras. Então, no Tribunal do Trono Branco vai ser julgado todas as pessoas de todas as épocas, todo mundo que pecou, todo mundo vai ser julgado, e aí vai ter a condenação para os ímpios, né, e os salvos viverão eternamente com o Senhor e serão recompensados pelas suas obras. Certo? Então a gente chega aqui no final, no que seria a última dispensação, e aí entra para novos céus e nova terra. Pode ser que ficou cansativo, pode ser que é muita informação para pouco tempo, mas como eu falei no começo, o assunto é muito extenso, não dá para esgotar numa aula, mas a gente faz o possível para passar aí as informações, vai anotando e estudando devagarzinho que você vai aprendendo. Chegamos na nossa conclusão, que diz assim: as dispensações têm o objetivo de auxiliar na compreensão da cronologia profética bíblica, colocando organizacionalmente os períodos e marcos, a fim de servir de orientação ao estudante da Bíblia. Então fica claro nas dispensações, cada período, cada época, nos orientando na interpretação bíblica. Embora seja um assunto divergente dentro das escolas escatológicas, deve sim ser estudado pela igreja, contudo adotando os devidos cuidados no manejo do tema, a fim de evitar excessos desnecessários ao conteúdo em si. Então o que eu recomendo é você dar uma lida no material mais profundo, ver outras visões, o que o aliancismo prega, o que eles ensinam, e cada visão vai ter uma explicação diferente, tentar tirar uma conclusão aí. Mas eu recomendo você dar uma estudada. Eu sou aquela pessoa que gosta de ensinar, mas eu não gosto de falar assim, nós temos esse ponto de vista que é certo e o resto é tudo errado. Não, quem vai dizer se é certo ou errado é você. Tá? Eu estou apresentando aqui aquilo que eu acredito, estou apresentando aquilo que eu sigo, estou dizendo os motivos que eu acho que é correto, tá? Mas você tem toda a liberdade de estudar, de procurar saber e tirar suas próprias conclusões, porque são temas importantíssimos para a nossa vida espiritual. Muita gente pode achar, não, estudar dispensações, o que isso tem a ver com minha vida espiritual? Tem tudo a ver. Tá? Quando você senta para ler a Bíblia, para estudar uma passagem bíblica, ler uma profecia, como é que você interpreta essa profecia? Ela é literal ou é figurada? Tá? Enfim, você tem que saber isso aí, saber como que isso serve para a sua vida. Então é muito importante a gente estudar sobre o dispensacionalismo. Eu encerro aqui a aula. A paz do Senhor. Até a próxima aula.